Leitura do livro História de um Homem de Pietro Baldi, capítulo 29. Adeus à irmã dor. Sem dor não há salvação. Passaram-se os anos e o nosso personagem prosseguiu fielmente o caminho traçado. Continuou corajosamente a sua luta para aplicar, não obstante a resistência do mundo, a lei do amor no reino da força. Mas isto o cansava sempre e o obrigava a repousos, pela necessidade de recuperação material e espiritual. Tornava-se-lhe extenuante descer a atmosfera sufocante do mundo que o negava, o aturdia, o despedaçava com impressões baixas e choques violentos. Ao desencadear-se brutal das suas forças, aquela alma de hipersensível, cada vez mais refinada na dor, onde as menores vibrações eram como ciclones, parecia estar sendo esfolada viva. Morria de cansaço, exausto de trabalho e de sofrimento, num martírio lento e profundo, vivido em plena consciência, sentido e assimilado a cada minuto. Dera em holocausto tudo o que podia dar, mais que o sacrifício da vida, ofereceu o sofrimento contínuo que acolhera para seu conteúdo, oferecera consumir-se gota a gota para que sua existência não fosse uma fácil fuga indolor e sem resultados para os outros, mas fosse, para si e para os demais, obra tenaz de reconstrução espiritual. Superada a sensualidade, o amor era nele sacrifício e viril força criadora. Para a satisfação de sua consciência, reconhecia ter seguido o caminho máximo entre todos os que o determinismo de seu destino, dentro do vasto destino humano, poderia permitir. Mas a excessiva tensão de trabalho com a qual ele, dada sua riqueza, tinha continuado a dar-se a si mesmo, acabara por estraçalhar a resistência orgânica de sua robusta constituição. Assim, ele morria, talvez com alguns anos de antecipação, por haver pedido demais as suas forças. Morria de fadiga e sem riqueza, mas amado por todos e imensamente contente. Morria dizendo a Deus: mais que isso não posso, mais que isso não soube fazer e não pude dar. Compreendi agora que toda a sua dedicação não podia mudar o curso das coisas, precipitando o fenômeno evolutivo do mundo, nem eximir a Terra do trabalho da ascensão e das sanções das leis terrestres, nem impedir que as consequências de tantas violações devessem ser inexoravelmente pagas. Dera o exemplo e o auxílio, mas não podia forçar a liberdade humana e nem tornar gratuita a redenção. Para se redimir, também o mundo deveria livremente compreender por si, com trabalho, embora com a ajuda de Deus. No entanto, aquele desprendimento e esgotamento num trabalho para o bem dos outros, aquele constante espírito de sacrifício na sua descida, aquela renúncia aos bens do céu para receber a cruz da terra, não interrompera, mas apressara a sua maturação interior, que se fazia mais profunda e intensa, e lhe abria com a sensibilidade sempre mais clara, como que uma nova vista sobre o céu. Este último trabalho fora para ele qual maceração contínua que o deixava agora não só em profunda prostração física, mas também em extenuante luminosidade espiritual. Em algum pouso, nos longos e verdes silêncios de sua mística umbria, a maturação interior parecia-lhe às vezes inesperada e o surpreendia como revelação. O corpo estava exausto, afastava-se da vida, mas o espírito estava lépito, reforçava-se, aproximava-se da vida. O seu espírito dinâmico estava cada vez mais luminoso e vibrante. Assumia, agora, a tarefa de manter aquele corpo que mais se abatia. Consumia-se lentamente, mas com um vivo sentimento de ressurreição. Tais eram para ele as alegrias do espírito, que esquecia os sofrimentos do corpo. O seu organismo, sabiamente conduzido por um regime são e sóbrio, atravessava tranquilamente o ciclo da exaustão física, diminuía sempre o ritmo das trocas renovadoras,
pacificava-se espontaneamente, sem abalos e sem revoltas, rumo ao repouso final. Não temia a irmã morte. Via em paz o seu aproximar-se lento e natural. Aceitava o repouso que estava para chegar e no qual confiava por tê-lo merecido. Aprontara-se cedo e trabalhara nas melhores horas da jornada, no viço de suas forças. Pela tarde, o repouso chegado, esperado e agradável. Não sentia o travo das desilusões e não corria agora a fazer apressados reparos como os que, apegados às vãs quimeras do mundo, procuram refazer-se e remediar. Não acreditava em certas bondades autonais, em certas tardias convenções com as quais o homem pensa poder tornar-se melhor e merecer a salvação. Esta tem que ser o resultado de lenta maturação, de um caminho que tem de ser percorrido inteiro. Não se podem aplicar, no campo das severas mas justas leis do espírito, o sistema da abreviação e do arrivismo, que dá resultados no mundo. O céu não se violenta pela força e não se conquista com a astúcia, como se dá com as coisas da terra. Essas brutalidades não conseguem subir até lá em cima, permanecem no seu reino. É preciso ter trabalhado no tempo próprio e vãs devem ser as tardias invocações piedosas, pois que a lei divina é verdadeiramente justa. Converter-se e trabalhar no fim já é muito, mas é apenas começar. Urge trabalhar e concluir. Ele amava a irmã morte, depois de tanto haver amado a irmã dor, que só ao fim se haviam separado. Para quem tanto sofrera, a morte era bem-vindo repouso. Para quem viveu no espírito e aprofundou e consolidou a vida, a morte não é apenas o fim do corpo, mas é sobretudo a ressurreição da alma. A própria natureza, que aborrece o vácuo e a morte, goza tais triunfos supremos que só sabem reafirmar a vida onde tudo parece acabado. A morte não é um fim, mas um começo. É a exaustão do ciclo de forças fechadas no próprio destino. É um aperto que se afrouxa, é a fuga da terra e de suas aflições para o céu e a sua paz. Amava a irmã morte e esta o sobrecarregava de dádivas, enquanto que o irmão trabalho tanto lhe havia ensinado na severa escola da vontade e da disciplina, o sábio auxílio da irmã dor gradualmente lhe ensinara a distinguir e a desprender-se dos vínculos terrestres, a ponto de não temer nem sofrer agora uma separação súbita e violenta. Agradecia a irmã dor por ter realizado a sua maceração e com isto tê-lo preparado para a ressurreição. Acariciava com o coração cheio de gratidão, porque agora compreendia a sua lógica e maravilhosa função. Beijava o seu rosto amargo e sua mordida dilacerante. E agora, no fim, o amigo mais severo era o mais verdadeiro e fiel. Agora que recolhia os frutos, podia concluir experimentalmente que a sua concepção da dor, oposta à concepção do mundo, demonstrava-se inteiramente verdadeira e ele podia cantar vitória contra o mundo. No entanto, quanto àquela dor lhe parecera dura e inimiga ao princípio. Se o seu brutal impulso não o tivesse atirado, quisesse ou não, sobre a espinhosa estrada da ascensão humana, imprimindo em sua vida aquele trágico tom de luta e tempestade, se a irmã dor amiga, sábia e preciosa, não o tivesse arrancado de todas as posições cômodas e não o tivesse premido a reagir, lançando-se em direção ao céu, e se ele não tivesse, de sua parte, com paciência e grande vontade, respondido a este apelo do destino, se ele, preguiçosamente, tivesse abdicado do seu sagrado direito de combater e sofrer para subir, que teria sido dele agora, sem esta bagagem de martírio por toda uma vida, sem este terrível cansaço ao qual devia toda a sua elevação? Que vazia e triste conclusão seria a de seu caminho terreno se tudo tivesse andado bem como se deseja, sem o peso das provas e os salutares golpes da irmã dor. Agora, ele o compreendia verdadeiramente.
agradecia e amava. Isso não fora senão uma espécie de poupança forçada que a divina providência lhe impusera para que ele conquistasse a sua redenção. Fora uma espécie de trabalho extraordinário ao lado da natural tarefa da vida, destinada a pagar o seguro obrigatório de sua felicidade futura. Tudo aceitava sem se rebelar. Sabendo sofrer, fora um grande economizador e era agora rico em capital espiritual. Acumulara tanto que uma chuva de ouro lhe caía em torno. Do lado de fora estava sempre a algazarra humana, mas por dentro, que festa diante da morte, que tripúdio sobre a dor, que estupendo canto de vida. Por dentro havia a carícia e o sorriso de Deus que transforma em alegria cada sofrimento. Encontrava-se na sensação estupefaciente da transmutação da dor na alegria divina. A irmã Dor cumprida a maravilhosa tarefa de lhe plasmar a alma e ele, abraçando-a cheia de gratidão, dava-lhe adeus. A dor o havia ajudado a demolir lenta e profundamente a sua animalidade, que ele podia agora abandonar de modo definitivo, sem sofrimento. Ele não pensava em morrer como tantos outros que olham um corpo que era tudo para eles e que agora está se desfazendo. Mas ele pensava em ressurgir, olhando um espírito que era todo o seu ser e que agora estava em plena eficiência. A sua mente, com a qual tanto trabalhara, reforçada por contínua atividade, permanecia límpida e ágil, porque desde algum tempo para ela se transportara o centro de sua vitalidade. E ele contemplava a justiça das leis divinas que premiam o seu quinhão, a evasão final da dor na mais completa paz. Contemplava a lógica do seu destino, o harmônico contraste de seus impulsos. Assimilava o seu profundo significado, agora que tudo podia ver num olhar retrospectivo. Desta visão, voltava à contemplação do funcionamento orgânico do universo. Ouvia suas sublimes harmonias, compreendia seu equilíbrio e justiça, e agradecia humildemente ao bom Deus o grande dom de haver podido colaborar, embora como o último dos servos, na grande obra das ascensões humanas. Ele tudo dera de si e agora, ao finalizar a sua vida, meditava no maravilhoso fenômeno da transmutação da dor, na evasão final de sua constrição. Este fenômeno, que afinal é muito simples e que o nosso personagem, no final de sua experiência vivia, teve sua comprovação. Parece um mistério para a mente humana porque o mundo hoje perdeu completamente a noção do que significa a dor. Ela não é, como hoje se acredita, um incidente secundário da vida, devido a qualquer erro, de que se deve fugir e, pois, evitável. A dor é a chave da vida, a sua nota fundamental, o mais ativo agente de reações, plasmador de qualidades. É a sua mais alta e fecunda escola, a indispensável e insubstituível mola do progresso, ou seja, a ascensão para Deus, que é o alvo da vida. Esta fuga final à dor, em que culminava a vida e se completava a lógica do destino do nosso personagem, concorda com a fundamental lei biológica da redenção, que o mundo possui, mas em torno da qual gira como se girasse à volta de um mistério, sem o compreender. É esse também o centro das religiões, especialmente do cristianismo. É também o pináculo da arte, Parsifal de Wagner, Pietà de Michelangelo, etc., e das mais elevadas concepções humanas. Esta lei diz que, estando o nosso atual universo em fase evolutiva, isto é, reconstrutiva do caos a Deus, de uma ordem perdida, queda dos anjos precedente período involutivo. A dor, sendo exatamente o agente desta reconstrução e base da redenção, é com ela e por ela o conteúdo fundamental da nossa vida. Mesmo sem a compreender e procurando inutilmente fugir dela, o mundo não faz senão aplicar essa lei biológica universal seguida por todos, seja qual for a sua fé religiosa, filosófica ou científica.
Parece em verdade que, de acordo com as conhecidas lendas bíblicas, que devem ter um sentido profundo, uma maravilhosa ordem primitiva foi uma vez tragicamente desfeita, deixando o universo rolar num caos que o levou aos antípodas do ser, do bem ao mal, da felicidade ao sofrimento, da luz às trevas, de Deus a Satanás. Mas as forças primordiais não foram destruídas, porque nada se pode destruir. Apenas se confundiram numa horrenda desordem infernal. Não restou ao ser outro caminho senão reconstruir tudo através de infinitas tentativas, falências e dores. Isto por uma lógica justa e exata lei de equilíbrio. Assim, se a espinha dorsal da vida é a evolução, esta não se pode realizar senão à custa de um trabalho que pertence ao ser, uma laboriosa tensão reconstrutora de felicidade na ordem que se chama trabalho e dor, sem os quais não se pode refazer o caminho perdido, ou seria viver inutilmente. É assim que o profundo conteúdo da existência, o seu volume biológico, é o de um esforço penoso, mas frutífero, e justamente remunerado por conquista correspondente. É, pois, absurdo que o mundo, que não conhece as leis da vida, creia que poderá fugir à dor pelo fácil caminho do prazer materialista e egoísta que evolui, desce, caminha para a desordem, para a matéria onde está justamente a sede da dor, ao passo que a liberação não se pode encontrar senão na laboriosa reconstrução do progresso, no doloroso trabalho de ascese que evolui, levando àquela ordem, harmonia, bondade, paz, união na qual somente o atual satânico sofrimento do decaído poderá reencontrar, redimindo-se a suprema alegria de Deus. O homem, impelido pelo seu instinto de felicidade, atira-se ao baixo prazer epicurista, mas sua natureza involui e leva-o para a dor. Assim, o mundo, iludido na verdade, se atira para a dor, ficando-lhe sujeito em vez de se libertar dela. Aí está o erro. O momento de felicidade dura pouco e paga-se caro. Isso não quer dizer que a vida não seja feita para a alegria, uma alegria sempre maior. Apenas esta tem de ser ganha por um trabalho proporcional. E é lógico e honesto que entre o homem e a felicidade que o espera, haja esta justa necessidade de a conquistar. Justamente por isso, as fáceis e baixas alegrias que se voltam para o passado biológico, descendo do espírito à matéria, e que parecem cômodas usurpações, são em realidade uma traição. A lei justa exige um adequado trabalho para conceber a compensação merecida. Só se foge à dor trabalhando para evoluir para alegrias mais altas, e não se abandonando ao prazer que arrasta a alegrias mais baixas. É este o mecanismo da lei reconstrutora que se chama evolução. Sua primeira característica é que esta rude, mas honesta lei de redenção é dever e herança de cada ser em cada plano de vida, desde o mineral ao super-homem. É a cansativa forma de existência para os mais afastados irmãos da vida universal. Essa lei está presente em todos os tempos e lugares, de modo que na raiz de cada gênese criadora há sempre um íntimo trabalho de contração e despedaçamento daquele eu egoísta que se limita no sacrifício, se demole na renúncia, a redução por compensação, lei de equilíbrio da primitiva culpa que as conhecidas lendas definem como orgulho. Assim, não há criação, ou seja, reconstrução de ordem e acesso, senão através da dor com que se deve pagar perdido e reconquistá-lo. As revoluções telúricas não se assemelham a titânicos esforços imobilizados de ciclópicos movimentos, qual o doloroso trabalho da informe nebulosa para se transformar em Sol e planetas. E a própria multiplicação celular primitiva, por cisão, não parece conter um primeiro rudimento de sacrifício altruísta do eu egocêntrico que se despedaça e se dá em favor de outros egoísmos? E acima, até o doloroso parto da mulher, ao atormentado parto espiritual do gênio, até a redenção que Cristo não pôde realizar senão sobre a cruz,
Não se trata sempre da mesma lei? Lei tão universal que nem mesmo o mais elevado dos seres a ela se pode furtar. Os próprios fatos confirmam que o princípio construtor não pode vencer e sair do princípio de destruição no qual se precipitou, senão por meio de um trabalho que se chama dor. Sem isso, não se gera vida nova contra a morte, bem novo contra o mal, felicidade nova contra o sofrimento, luz nova contra as trevas, ordem nova contra a desordem. Sem dor, não se evolui, não se reconstrói, não se reconquista o paraíso perdido, não se escapa do caminho da descida. Eis a titânica ideia fundamental e biologicamente central que está no ápice das concepções humanas, o mistério do sacrifício pela redenção. Eis o que significa amargo cálice, efusão de sangue. Eis a função biológica do holocausto. Eis o que nos diz o heróico grito dos mártires, os campeões da lei que antes de todos dão o exemplo. Também nos diz que não é através da dor alheia que foi exemplo e não comodidade para eximir os medrosos que se pode conseguir a própria redenção, mas só através da própria dor, tudo vivido, compreendido, assimilado, ou seja, dor consciente e sábio instrumento de construção espiritual. Eis o profundo significado dos conceitos de expiação, imolação, vítima, sacrifício, etc. Implícita nestas causas maiores da dor está a causa menor do erro, que exige contínua correção e compensação. Erro inevitável porque o trabalho de reconstrução é também reconquista de luz e de conhecimento, que se realiza nas trevas e na ignorância. Ninguém evolui senão através das incertezas, das tentativas e dos erros. O homem comum age, em geral, sem nada saber das consequências. Move-se ao acaso, ignorante de suas relações com o funcionamento orgânico do universo. Às vezes, a má vontade soma-se à ignorância como causa de desordem, que implica uma parada, um retrocesso, e tudo se expia com o sofrimento. Um mal do qual, para se livrar e ressurgir, é preciso enfrentar novos trabalhos e novas dores. As causas gerais da dor juntam-se assim o erro e a culpa do homem que deseja evadir-se rebelando-se, violentando e atirando-se fora do caminho. Então é preciso pagar por tudo, pois que não se pode anular a lógica e justa lei de responsabilidade e de equilíbrio, na qual o dar e receber devem se compensar exatamente em forma de alegria e de dor própria. Lei estampada no instinto que sabe que cada erro ou culpa deve ser pago. Seria preciso ser bom e consciente, saber enquadrar-se segundo a direção das leis da vida. Mas é justamente a bondade, o conhecimento e a consciência que o homem tem de conquistar, e é justamente isso que deve aprender, a não se atirar fora da lei, mas a cooperar fraternalmente em seu seio. Assim não resta ao homem senão debater-se, pecando e expiando, errando e corrigindo-se, rebelando-se e sofrendo, até saber encontrar por si a força de penas e tentativas, o único caminho de evasão e de solução para a dor. Dado estes princípios, dor e amor são os ingredientes necessários ao fenômeno da gênese reconstrutiva e da criação evolutiva. Só do sacrifício, que é contração e morte, pode nascer a vida, a expansão, o progresso. E é importante que, nas raízes do ser, o princípio tenha a chave da criação e da vida, seja o princípio feminino. Tal é o princípio da gênese que, no imenso amplexo, aperta em si, fecha e protege toda a luta seletiva e evolutiva do princípio masculino. No mecanismo do funcionamento desta lei, a alegria não é senão um descanso para o trabalho de subir, repouso e encorajamento para que o ser não renuncie à ascensão e retroceda, atirando-se à anulação. O prazer está no estômago, no sentimento, no pensamento, de acordo com as 3 leis a que pertence o homem. Mas vai sempre em frente, seja individual, coletiva ou espiritual. Aquele perfeito júbilo de São Francisco, que parece a mais absurda inversão dos valores humanos, não é senão a alegria
do mais elevado reconstrutor. Por estas leis, tudo o que é ascensão e progresso é também evasão da dor, porque é elevação para Deus que é alegria e afastamento do baixo que é dor. O abandono do caos e reconstrução de ordem é pagamento de débito, é restauração de equilíbrio segundo a lei divina de justiça. A felicidade, então, apresenta-se como um bem que se espera, já conhecido, mas não possuído e que é reconquistado. O Evangelho, especialmente em sua ordem suprema, ama o teu próximo, é um princípio de coordenação social que limita a liberdade desenfreada, guiando-a para a colaboração fecunda, a paz fraternal e a grandiosa harmonia de Deus. Assim se explica, então, o fenômeno da transmutação da dor que o nosso personagem agora vivia. Compreendia o verdadeiro sentido da vida que o mundo ignora. Ele dera o seu óbolo para a reconstrução e agora a grande lei de redenção, sempre verdadeira, tanto individual como coletivamente, atuava em seu destino. Ele fizera mais ainda. Exaurida a própria dor, dedicara-se à dor alheia, o único caminho para subir ainda. Depois de se haver reconstruído a si mesmo, dava-se a reconstrução dos outros, assumindo a fadiga alheia. Toda a sua vida avançara pelo grande caminho da evolução, segundo o exemplo dos verdadeiros e grandes reconstrutores. Era bem natural agora que as mesmas divinas leis biológicas que ele seguira fossem com ele e, como forças ativas, o levassem à felicidade pelos seus justos e férreos equilíbrios, expressão do pensamento de Deus. Era natural que agora a dor desaparecesse do seu horizonte, reabsorvida por si mesma no seu automático processo de autodestruição, que é a mais justa, sábia e boa de todas as rudes leis da vida. Tudo isso ele compreendia e meditava, avizinhando-se da morte, vendo estes mistérios descobertos e atuando em si, e, segundo a lei, sentia cumprir-se a significação profunda de sua vida. Compreendia que a felicidade é de tal modo nossa que, se não quiséssemos conquistá-la, a dor ali está, pronta para agir, obrigando-nos a procurá-la, e não se acomodará senão quando tivermos aprendido a encontrá-la. Compreendia que a felicidade verdadeiramente esperada é ganha por reação e que a dor é o estimulante dessa tão benéfica reação, ou, em outros termos, não é mais que o instrumento de formação da felicidade. Esta é a verdadeira definição da dor. Só agora, no fim desta história, pode o leitor bem compreender qual for o gênero de sofrimento e ao qual principalmente devia sua dor o nosso personagem. A morte lhe dara a pacificação harmônica universal, que é a sintonização com os paradisíacos ritmos do divino. Vemos assim que o tormento principal de sua vida humana fora do contato lacerante, dada a sua hipersensibilidade com a brutal, caótica e infernal dissonância terrestre. Falou-se, a princípio, de sua inadaptabilidade, de sua construção invulgar, de sua posição de desajustado em contraste com o tipo dominante, muito diferente dele pelos instintos e sentimentos. Ao homem comum, a princípio citado, para que não sinta o seu ponto de vista injustamente condenado, é preciso explicar o fato, para ele inacreditável. Tais tipos humanos de exceção vivem em outra fase de desenvolvimento evolutivo, em posição biológica mais avançada, implicando uma sensibilidade nervosa, intelectual e moral de que os seres normais não podem fazer ideia. Vista de uma posição tão diversa, a conduta destes representa um desencadeamento de forças tão violento e brutal que torna para o ser hipersensitivo o contato social um verdadeiro tormento. Trata-se de uma sensibilidade maior que não se pode explicar a quem não a possui, mas que se torna dolorosamente obsessiva para a conduta normal da maioria. As posições e julgamentos do personagem estão muitas vezes em função da maior sensibilidade, e só por meio desta se pode compreender e explicar.
Dada a sua posição, ele tinha uma quantidade de necessidades individuais e sociais refinadas e complexas, inadmissíveis para os outros porque inconcebíveis. Daí o desajuste, causa do doloroso isolamento. Para ele era de primordial necessidade o conhecimento, a bondade, a sinceridade, a retidão moral, o altruísmo, os princípios. Para os outros, a primeira necessidade é o prazer do estômago e do sexo, a sede de riquezas, as honras, o domínio, o egoísmo, o interesse. Impossível entenderem-se. A prepotência do desencadeamento das forças primordiais, por eles representadas, as qualidades involuídas e grosseiras daquelas, devastavam a sua hipersensibilidade como o tufão por sobre um jardim florido. Impossível entrar em contato social sem dano e sofrimento. Era constrangido a procurar esconder-se numa fuga da vida, porque lhe faltava a dura casca de insensibilidade e de ignorância das leis da vida, proteção contra a dor, bem como a instintiva e cega exuberância explosiva de força elementar, tão essenciais aos seres destinados à vida terrestre. E sofria em tal mundo, para ele, mundo selvagem. Tentara o processo involutivo, o retrocesso, e que para ele era a bestialidade. Mas não conseguiu demolir-se. Sua vida era um sutil fio de energia, de capacidades vibratórias esquisitas, a tudo reagindo, feita para se harmonizar com os acordes de mundos mais refinados e elevados. No entanto, sua sensibilidade moral proibira-lhe a fuga para a mística contemplação dos céus, fazendo-o descer e ensanguentar-se no ambiente humano, o qual lhe era verdadeiro inferno. Com a sensibilidade de um anjo, levou a cansativa vida do bruto, forçado a esbanjar em torrentes a sua refinada energia até a exaustão. Agora o leitor poderá compreender o martírio que foi para o nosso personagem a irmanar-se aos seus semelhantes, cingindo-se à lei evangélica, ama o teu semelhante. Que heróico holocausto e que lenta e profunda agonia aquele martírio representou até ao esgotamento. Que desespero final representou a dedicação do ser assim hipersensível, e que direito isso tudo agora lhe dava, consumado o martírio que o conduzia para diante da morte, de poder finalmente fugir da terra e de seus infernais contrastes para o paradisíaco ritmo dos céus, sua verdadeira pátria. Toda a sua vida lhe fora espasmódica, procura da harmonia divina, da qual guardara sempre o instinto e saudade, harmonia que trouxera em seu destino em meio ao caos infernal da terra, mas que não podia reencontrar plenamente senão na morte, na liberação final, no retorno aos seus céus.